Hello, guys and girls! Vamos juntinhos, segundo momento da aula. Gente, não vos esqueçais de assistir a complementação da aula. São duas, né? Para vocês voltarem mais cedinho para casa, devido às questões, né, de logística, transporte e etc. Esse segundo momento nós vamos até 22 horas e 30 minutos. Pois bem, no primeiro momento da aula, nós estávamos trabalhando com o quê? Nós vimos da família link word, que são aquelas palavras, expressões que conectam sentenças, e aí eles atribuem ideias. Nós vimos os advérbios. E vimos que os advérbios, eles podem ser advérbios de tempo, de lugar, de modo, advérbio de frequência. E aí chamamos a atenção para a posição. Nós vimos que se o verbo for aquele verbo estático, nós vamos estar trabalhando com modo, lugar e tempo. Nós vimos que se o verbo for um verbo que vá indicar movimento, aí ele fica lugar, modo e tempo. Nós vimos também que o advérbio de frequência, ele necessariamente tem que ser observada a questão do verbo principal. Tem que ser observado se nós temos um verbo principal diferente de to be. Se o verbo tiver o to be, aí eu já sei que o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. Se for qualquer outro verbo, ele vem antes. Pronto. Foi isso que nós vimos. E demos aí uma dica, que a terminação LY, quando acrescida a um adjetivo, ele é formador de advérbio de modo. Certinho até aqui? Aí, na reta final do primeiro momento de aula, nós fizemos alguns exercícios e visualizamos a continuidade do assunto de link words. Nós visualizamos essas palavras, né, que têm o poder de ligar, agora representada através das conjunções ou locuções conjuntivas. E é o que nós vamos ver agora, né, um pouquinho mais dessas conjunções conjuntivas. Aí você diz assim, o que seria isso? As conjunções, gente, elas podem ser classificadas em coordenativas, correlativas e subordinativas. Ah, eu não vou esquecer disso não. Tá? Você não precisa estar querendo decorar essas coisas. Você tem que ter uma noção da linha de trabalho. Porque quando aparece uma questão clássica envolvendo conjunções, ele vai poder te perguntar o quê? Vamos lá. Ele pode perguntar qual é a função, né? Qual é a funcionalidade que é que ela desempenha dentro daquela sentença, daquela frase. Qual é a ideia que ela repassa? Ah, professor, então nós vamos trabalhar novamente com a questão da ideia? Perfeito. A ideia de adição, a ideia de oposição, a ideia de conclusão, a ideia de negação, de afirmação. Também existe, professor? Sim, só que nós estaríamos trabalhando dentro do campo de outra classe gramatical. Lembra daquela ideia de dúvida, né, de certezas? Ah, então aí foi o primeiro momento da nossa aula. Professor, então eu posso dizer que tem aquela ideia, tem alguma conjunção que dá a ideia de enumeração? Tem. De comparação? Tem. De causa e efeito? Tem. Ah, agora eu já sei. Pronto. Elas estão distribuídas em 3 famílias. Elas são distribuídas na família, vamos lá? Conjunções coordenativas. Elas têm o objeto de ligar palavras ou orações independentes, que possuem a mesma classe gramatical. Professor, não entendi esse negócio de independentes, não. É aquela frase que ela possui sozinha um sentido completo. Ela não precisa de mais nenhuma outra, tá? Eu vou dizer assim, mais tarde, vou trabalhar até umas 4 horas da manhã. Pronto.
Eu te dei uma informação completa. Agora, se de repente, do nada, eu dissesse, peguei o meu casaco, também sentido completo. Aí, do nada, alguém chegasse perto de você e dissesse assim, porque tá frio. Aí tu ia dizer, o quê? Não, menina, eu peguei o teu casaco porque tá frio. Ah, então ele vai ligar uma sentença que não é independente com outra dependente. Aí já é o caso das subordinadas, tá certo? A coordenativa, ela vai ligar as que possuem a mesma classe gramatical, que são sentenças independentes. Aqui também tem um truque muito legal que eu vou te passar agora, tá? Para você lembrar disso aqui, ó. Eu tenho, por um exemplo, deixa eu ir marcando aqui. Olha o que é que eu vou fazer para facilitar a vida de vocês na hora de estudar, ó. And, aí eu já coloquei que significa ir. But, significa mas. For, que significa pois. Visto que. Or, ou. Nor, nem. So, então. Yet, mas, contudo, todavia. Professor, por que o senhor marcou só a primeira letrinha? Porque agora nós vamos fazer um acrônimo. Olha lá, a primeira letrinha formando uma palavra que nós vamos ler uma palavra só. E aí nós vamos apelidar esse acrônimo, vamos lá, de fanboys. Fanboys. Olha aí, fanboys. Tá? Professor, eu não sei o que é esse acrônimo, não. Pois bem, acrônimo, gente. Deixa eu dar um exemplo bem assim. Não tem o filme dos Vingadores? Como é o nome daquela sociedade lá, daquele órgão que passa a recrutar os Vingadores e eles são bem vigilantes e atuantes? Qual é? É a SHIELD. Se você pegar o nome SHIELD, ela dá a ideia de escudo, ela dá a ideia de insígnia. Mas cada letrinha daquela ali tem uma tradução, tá? Se você pegar, por exemplo, a equipe do Hulk, Smash, de esmagar, mas cada ali tem uma tradução. Se você pegar o nome SWAT, mas cada letrinha daquela ali tem uma tradução. Ah, professor, é mesmo que ser sigla? Também. Eu posso dizer que todo acrônimo é uma sigla, mas nem toda sigla é um acrônimo. Oxe, professor, por quê? Porque as siglas, gente, normalmente você lê letra por letra. Por um exemplo, FBI, CSI. Mas quando você vai ler a palavra NASA, é como se fosse uma palavra só. Quando você vai ler a palavra NATO, que é a OTAN, você lê como se fosse uma palavra só. Percebeu? Quando eu vou ler a palavra IBGE, não é palavra, isso é sigla, porque eu estou lendo cada letrinha. Certinho, senhores? Então é a diferença mínima que nós temos aí entre acrônimo, sigla, sigla e acrônimo. E ainda temos o acróstico, mas isso aí é pauta para outra aula. Ficou com curiosidade? Acessa a plataforma, coloca lá acrônimo, acróstico, tá? E com certeza você vai encontrar essa aula, ela é muito bacana. Então, olha, o que eu posso fazer ainda aqui para te ajudar? Eu já coloquei aqui numa posição que você consegue detectar cada um deles. Vamos aqui colocar cada um deles. F é de for. Então, ele é o número 1, number one, né? Ó, for. O A é de and. Então, ele é o número 2. Certo? O N é nor, que significa nem. Então, vamos apelidar de número 3. O B é but, que significa mas, porém. Vamos apelidá-lo de número 4. Tá? But. O O de or, tá? O de or, significa ou, vamos apelidá-lo de número 5. Y é o yet, vamos apelidá-lo de número 6, ele significa mas, contudo, porém, todavia. E o so, que significa então,
vamos chamá-lo de 7. Tá? E, professor, o senhor enumerou todos esses aqui, ó. Número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Para nós fazermos isso aqui, ó. A ideia que eles me indicam, tá? Então, qual seria a ideia que o número 1 passa? Então, coloca aí que ele vai me indicar uma explicação. Qual é a ideia que o número 2 me repassa? Ele exprime uma ideia de adição. Qual é a ideia que o número 3 me repassa? Vamos colocar também de adição negativa, que significa nem. Qual é a ideia que o número 4 repassa? Nós vimos que a tradução dele é mas, porém, contudo. Então, ele indica uma oposição. Ele indica um contraste. Qual é a ideia que o número 5 me repassa? Vamos lá, o número 5. O número 5, ele significa ou, ele me dá uma ideia de opção, de alternância. Qual é a ideia que o número 6 consegue me repassar? Nós vimos que a tradução dele é mas, contudo, porém. Ele me dá uma ideia de adversidade. Adversidade, de oposição. Qual é a ideia que o número 7 me repassa? A tradução clássica dele é então. Então, podemos verificar que ele me causa uma conclusão. Bom, na grande maioria das provas, vocês são chamados, não é, a interagir com as questões, envolvendo aí, no caso somos a segunda série do ensino médio, nós não adotamos a BNCC, mas ele vai solicitar para você, dentro de competência diária número 2, habilidade 5 ou habilidade 7, onde ele vai trabalhar perfeitamente esses vocábulos, atribuindo aí a estes valores. Olha os exemplos lá. I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Eu acrescentei uma informação além de emprego. Eu estou adicionando itens de mesma classe gramatical. Nós temos aí 2 substantivos. I would go to the beach, but it's rainy. Eu iria à praia, mas está chovendo. Qual foi a ideia que esse vocábulo trouxe? Ele trouxe uma ideia de oposição. Ele trouxe uma ideia de oposição, tá? Quando eu acrescentei and, eu trouxe uma ideia de inclusão, de soma, emprego e chefe. Quando eu utilizei o but, eu trouxe uma ideia de adversidade, de oposição. A minha vontade de ir à praia e o fato de estar chovendo. Continuando o estudo, nós nos deparamos agora com as conjunções correlativas. Da mesma forma que as conjunções coordenativas, as correlativas também têm a função de ligar elementos que possuem a mesma função gramatical. A diferença, gente, é que as correlativas, elas apresentam mais de uma palavra. Por isso que alguns autores gostam de chamá-la de expressões, tá? Por um exemplo, você se depara com a correlativa as, que é a tradução tão como, tão quanto. Então, quando ele disse aqui, ó, she is as beautiful as her sister, ele disse que ela é tão bonita quanto a sua irmã. E ele está me dando uma ideia, sabe de quê? De uma comparação de igualdade. As duas são bonitas. Ela é tão bonita quanto a irmã. Perceberam? Qual é o problema aqui? Quando cai uma situação dessa, uma ação sendo explicitada dessa forma, aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste, quando se utiliza o comparativo de igualdade, normalmente a pessoa acha que é de superioridade. E não é. Tão quanto estou igualando os seres. Both and é outra também que é muito utilizada. Ele dá a tradução de tanto quanto, tanto e. Olha o que ele colocou aqui. Both gazpacho and tortilla
are very popular in the Spain. Tanto o gazpacho e tortilla são muito populares na Espanha, né? Ah, professor, pero que me gusta mucho, né? La comida brasileña. Você também. Né? Eu gosto de comida russa. Arroz couvo. É bom demais, né? Não, meu diretor? Tá? Então, olha a outra informação que nós temos aqui, ó. Not only, but also. Not only, but also. Qual é a intenção que ele me traz? Eu vou acrescentar informações. He is not only intelligent, but also beautiful. Rapaz, o caba não é só inteligente, mas também bonito. Eu acrescentei, eu incluí, tá? Either or, either or, tá? Ele tem a tradução aproximada de qualquer um, ou ele vai dar uma ideia de alternância, né? Ó, you can travel either by plane or by train. Você pode viajar de avião ou de trem. O trecho é possível você fazer de avião ou de trem, tá? Então, como nós notamos aqui, as correlativas, elas são gente muito boa. Elas vão correlacionar elementos que possuem a mesma função gramatical. Elas vão atribuir essas ideias, terminamos de ver, e elas vêm em pares, por isso que são chamadas de expressões. Finalmente, me deparo com o que chamamos de conjunções subordinativas. Ligam orações que dependem a outras que independem. Então, eu vou pegar uma que não tem sentido completo e vou pegar outra que tem sentido completo, tá? Por um exemplo, porque estava frio. Se eu iniciar a minha sentença com isso, eu vou notar que ela precisa de uma outra frase independente para fazer sentido completo. Porque estava frio, eu peguei o meu casaco. Então, nós estamos perante um conectivo que ele vai me dar ideia de causa e efeito. Por isso que os senhores vão ter duas sentenças, uma independente e a outra dependente. Tá? É mais ou menos assim, de uma forma bem resumida, a forma de trabalhar as conjunções subordinativas. Vamos operacionar aí um mini exercício para ver, né, como é que é o comportamento dessas meninas em frases. Olha o que é que aconteceu aí num vestibular. Né? Ele te deixou aí em destaque. Aí ele disse, na frase, o sou, qual é a tradução de sou? É a primeira coisa que você tem que colocar no seu caderno. Sou, vai identificá-la lá no campo das coordenadas, vai perceber que ele vai ligar, né, a elementos de mesma classe e ela vai nos dar uma ideia. Bom, nessa propaganda aí, que é de uma vitamina, essa prova de vestibular desse texto tem mais três questões, ele utilizou esse sou com qual finalidade? Então eu vou pular a tradução dele e vou dizer só a parte final e nós vamos conseguir depreender. Ele pula a tradução ali do sou e diz: The harder a wife works. Quanto mais arduamente uma esposa trabalha, mais linda ela fica. Ele chegou a este grau de percepção. Então ele pega aqui e diz: então, quanto mais uma mulher trabalhar, mais bonita ela vai ficar. De fato, os dois estão bem trajados, tá? Antes que vocês queiram me dar uma voadora, achando aqui que nós trabalhamos aí com as questões sexistas, né? Não. Esse texto, gente, ele é da década de 50, lá nos Estados Unidos. Então, perceba,
para aquela época, a visão que se tinha era essa. Em nada tangencia, por exemplo, hoje, as inúmeras vitórias, né, e merecidas de ocupação dos lugares que é de direito e de fato das mulheres. Cuidado, os vestibulares vêm muito assim com temas forçosos e ele vem com alternativas machistas, alternativas feministas e vem a alternativa de acordo com o autor do texto. Então, cuidado para não cair nessa trap, nessa armadilha. Professor, então não é exemplificar, não me traz uma alternativa dentre várias, não é oposição, não me traz condição, mas ele chegou a uma conclusão. Conclusão essa de que quanto mais ela trabalhar, mais bonita ela vai ficar. Portanto, letra E de elefante. Outro modelo de questão muito utilizado é esse, onde ele te dá sentenças, pode ser extraída de pequenos jornais, revistas, seja o gênero textual que for. E aí ele vai perguntar, ou pela ideia, repassada por esse conectivo, ou a melhor tradução. E nós perguntamos as duas. Então, lá em cima, na letra A, ele começa a dizer o seguinte, o desmatamento is a global problem. Que é isso aí? A utilização dos nossos cognatas, dá para você entender que é global e dá para entender que é problema. Mas você vai ler problema global. Aí você vai dizer, professor, por que a gente lê de trás para frente? O grupo nominativo aqui é constituído primeiro com aquele que qualifica, que é o adjetivo, para depois vir o substantivo. Por isso que você sempre vai na frente e volta um pouquinho. Então, reagrupando a sentença, nós vamos ter o seguinte, o desmatamento é um problema global. Portanto, we must discuss about it. Nós devemos debater sobre o assunto. Então, nós temos aqui uma consequência, tá? Na letra B, what do you prefer? Ice cream or chocolate cake? Ele me deu a opção, eu posso alternar. Eu tenho uma opção de escolha entre sorvete e bolo de chocolate. If you go to disco, call me. Se você vai para a balada, me liga. Tá? Dando ideia de condição. Isso é para me ligar, me chamar se você for para a balada. She was dancing while I was watching TV. Ela estava dançando enquanto eu estava assistindo TV. Eu consigo visualizar que aqui eu tenho uma ideia temporal. Então, as traduções, não é? Você vai ter o portanto, ou, se, enquanto e, respectivamente, consequência, alternância, condição e tempo. Tá aí, um modelo clássico dessas questões. O outro modelo que eu costumo observar muito em concursos, em vestibulares, é ele te dar um desses vocábulos e pedir por outro que tenha a mesma significância, significado, sentido. Essas aí são bem problemáticas. Elas exigem muito. Lembram do for more que nós vimos ali no início da outra aula? Olha ele aí novamente. Tá? Ele me dando aí essa ideia de acréscimo. Ele diz que os ônibus estavam lotados, além disso, estavam muito sujos. Tá? Aqui você tem not only, but also. Não apenas, mas também. Nós temos aqui because. Esse because também pode ser visto assim, ó. Muito utilizado em músicas, né? Em cenas de filmes, tá? You are the reason because I believe in love. Você é um motivo porque eu acredito no amor. Na letra E, Marion doesn't all work. She also studies at night. A Marion, ela não só trabalha não, viu? Ela também estuda à noite. He will visit you as soon as he gets back. Ele te visitará assim, tão logo que ele voltar. She isn't wrong.
ela não está errada. Although, né? Embora, apesar, vai dar aí um contraste, né? She has already made some critical mistakes. Muito embora ela já tenha cometido erros gritantes. Então vamos lá. Acrescentei a correlativa com o intuito de adição, tradução, não só, mas também. Acrescentamos a because com o intuito de dar causa e efeito, tá? Tradução, porque ou devido a também. Acrescentamos as soon as com o intuito de dar ideia de tempo. Tradução, tão logo que ou assim que. Acrescentamos although com o intuito de dizermos o apesar, o embora, ideia de contraste. E acrescentamos o furthermore com a ideia de adição dentro desse contexto. É bom que se diga que muitos desses meninos são utilizados em outras situações e eles vão mudar o seu contexto, o seu entendimento. Outro modelo de questão é este. Ele traz tudo aí no idioma e ele diz, ó, qual é a alternativa apresenta a ideia de contraste, de oposição. Professor, mas aqui ficou bom porque eu estou trabalhando com palavras o quê? Transparentes. São as palavras que me permitem enxergar a tradução através delas. Vocês devem lembrar dela, chamada de cognata. Então, a palavra cognata ou a palavra transparente, elas são aquelas palavras que possuem, por um exemplo, uma grafia semelhante ou igual à língua portuguesa e ela tem o mesmo sentido. Mas aí depois você deve estar dizendo, ah, professor, mas tem as falcianes. Temos as palavras falso-cognatas, elas são palavras que já são inverso. A grafia é semelhante ou igual à língua portuguesa, mas o significado completamente diferente. Ali ele pediu que tivéssemos uma ideia de contraste, de oposição. Então, olha, quando ele falou such as, uma das traduções mais conhecidas é tais como. A ideia que ela me repassa é de exemplificação. Tipo, I like fruits. Eu gosto de frutas, such as orange, né? Laranja, banana, mango e assim, etc. Eu estou exemplificando. Tá? Na letra B, nós temos aí natural materials, tá? Tipo, como eu tenho os materiais naturais, como tipos variados de algodão que podem ser, né, absorvidos. Nós temos aqui a palavra agora da vez, é o if. Esse if, ele significa se e ele me dá uma ideia de condição. Nós temos a palavra also, ele significa também e ele me dá a ideia de inclusão. E nós temos a palavra however, tá? Pode ser traduzida aí no entanto, contudo, é ela a nossa resposta. Ela me dá, de fato, uma ideia de contraste, de oposição. Outro modelo de questão que possa acontecer é este aqui. Olha, ele diz assim, queijo suíço, aí ele começa a citar algumas modalidades, né, de queijo. Bem, todos nós, we all know, todos nós sabemos que a Moon, tá? Gente, a Moon aqui não é aquela casa de show aqui de Teresina, não. Nem essa aí da tua cidade. É Lua. Ele diz assim, todos nós sabemos que a Lua isn't really made of this. Ela, de fato, ela não é, na verdade, feita de queijo. Queijo é apenas, né,
uma das muitas variadas imagens que possam ser observadas, não é? Do formato da Lua, ocasionada aí pela criação de várias crateras lunares. Aí ele diz que os chineses, tá? Eles conseguem ver rabbit, lembrou do filme? Um coelho nas áreas escuras, dark areas. And, olha o conector me dando aí a adição, toad, sapo, na área branca. Então ele diz assim, de acordo com o texto, complete a sentença abaixo com a alternativa correta. Ah, professor, ele quer aquela correlativa, porque eu consigo ver dois itens. Então eu tenho que colocar aqui, ó, tanto um coelho quanto um sapo. Tá? Esse tanto quanto ele é ofertado pela ideia de adição positiva com both and. Por isso que vai ser a nossa resposta, letra E. Tá? Você pode dizer que the Chinese can see both rabbit and a toad on the lunar markings. Tá? Então, nas marcas lunares, eles de lá da posição geográfica onde eles estão, eles conseguem ver a área escura e a área branca, e aí pelo formato das crateras lunares, não é? Eles dizem que parece um queijo suíço, e eles conseguem ver um coelho e um sapo. Se isso é verdade, eu não sei, mas quando eu for lá, eu vou olhar e vou fotografar para tirar essa dúvida. Aqui da nossa área, eu acho que não dá para a gente ver nada, nem um bicho. Mas que dá para ver um buraco, dá. Vamos adiante. A palavra que poderia substituir a expressão as a result. Olha aí a questão que eu estava dizendo para vocês. Existe um certo grau de complexidade, tá? Por quê? Porque aqui, só se eu abrisse lá o dicionário e visse os sinônimos. Eu já posso te dizer que o sinônimo dela é therefore. E aí, já contando com isso, porque o intuito aqui não é fazê-los errar, é acrescentar informações. Olha aí. As a result tem a mesma pegada de sentido, né? Sem alteração de sentido, de assim sendo. Therefore. Nós vimos agora há pouco ela lá no sentido de além disso. Vocês conseguem lembrar? Por isso que eu coloquei ela fixa lá. Então, nós temos therefore, assim sendo, however, contudo, moreover, além disso, besides, além de. E, professor, eu já vi ela no sentido de do lado. Ou ao lado. Não já? Calma, garoto. Aí você está falando de outra família, que é a família das preposições. Por exemplo, vamos lá. My dog sleeps beside my bed. Então, o meu cachorro, ele dorme do lado da minha cama. Eu estou dando uma ideia de localização. Besides é além de. I am looking for a new job besides a good salary. Eu estou procurando um novo emprego, além de um bom salário. Ele não quer só um emprego, ele quer um novo emprego e um bom salário. Ele é inclusivo, né, da ideia de adição. E, finalmente, anyhow, que significa de qualquer maneira. Não é isso? Maestro, es muy bueno estudiar inglés, pero que ahora vámonos a contestar as perguntas. Olha aí, senhores, mais um modo de resolução. I'm here
because you broke something. I'm here because you broke something. Olha que ele empregou o because. Você consegue ver que ele está interligando as duas sentenças, né? Ó? Interligando as duas sentenças, tá? I'm here because... Poderia também ficar só assim, ó. Cause, só lembrar da música do Maroon 5, né? Cause girls like you want guys like me, tá? Olha aí, a música bem bacana. No post acima de uma rede social, existe o conectológico because. E ele une essas duas sentenças, criando uma ideia de que há uma inclusão de fatos, há uma alternância de eventos, ocorre uma relação de causa e efeito, ocorre uma contra-argumentação ou cria-se um marco temporal. Ah, professor, eu estou aqui. Me lembra muito a minha mãe, isso aqui. Se a senhora me assistir, mamãe, a senhora vai dizer se não é o cara quando eu fazia danação. Oi, mãe, o que a senhora quer? Nada. Eu estou aqui porque... Olha a causa. Você quebrou... Broke, né? Quebrou alguma coisa. Eu era extremamente desastrado. Tá? Professor, esse broke, sim, vem lá daquele estilo de dança do Michael Jackson, do break, que quer dizer quebrar. Olha aí, ó. Break. Passado, broke. Broke. Participo passado, broken, né? Quebrar, quebrou, quebrado, né? Fragmentar, fragmentou, fragmentado. Professor, já vi aquela música You Broke My Heart. Pois é, você magoou o meu coração. O inglês, ele tem esse detalhe. Um vocábulo tem vários sentidos e você só consegue visualizar esse sentido dentro do caso prático, do caso em concreto. Portanto, nunca diga, isso só significa dessa forma. Ah, professor, então esse verbo quebrar, ele é um verbo com irregularidade, não é isso? Perfeito. Porque nós sabemos que o verbo regular, o passado dele, né, e o participio passado são iguais. Vou te dar um exemplo aqui para você não ficar com curiosidade. Olha o verbo curtir, olha o verbo gostar, olha o verbo adorar, né? I like you. Eu curto você, eu curto vocês, eu gosto de você, eu gosto de vocês. Se eu quero agora colocar esse menino no passado, ele é terminado em ED. Só que quando isso acontece, o participio passado dele é igual ao seu passado. Daí dizer que nós temos um verbo chamado de biforme. Ah, professor, então o break aqui, como ele tem uma forma para o infinitivo, outra para o passado e outra para o particípio, eu posso dizer que ele é o verbo triforme. Ah, e aí eu tenho o verbo apostar. Lembra da casa de aposta? Bet. Olha, bet, bet e bet. Professor, mesma forma para infinitivo, passado e participio passado. Então são chamados de verbos uniformes. Certinho? São situações que eu preciso estar lembrando, porque eu sei que vocês têm muitas informações ao mesmo tempo. E aqui, ó, a nossa função é treiná-los. Eu sei, quando você chega em casa, vocês querem dormir, descansar para trabalhar no outro dia, né? Então a resposta, senhores, é essa daí. Esse efeito... Eita, professor, tô com sono. Eu vi aí tudo virando, né? Não, foi proposital. Acorda, menino. Vamos lá. Mais uma questão. Tá terminando, meu diretor. In addition, tá? In addition. Grava aí no teu caderno. Coloca essa moça e ela vai dar um somatório aqui muito bacana. Ela vai dar um somatório de 70, tá? Porque ela pode ser also, pode ser besides, tá? E pode ser moreover.
Então, tem aqui, ó, 64, tá? 68, com mais 2, 70. Somatório 70. Professor, e tem esse tipo de questão? Só o que tem, viu? Vou colocar aqui, tirar esse negócio daqui, que eu não sei o que foi que houve. Bota pra cá, ó, pra não confundir os senhores. Moreover, tá? Moreover. Vai esquecer dessa palavra não, que isso aqui cai demais. Moreover. Juntinho assim, ó. Que eu acho que na hora que passaram pra grade aqui a palavra ficou distanciada. Muito bem. Vamos tentar novamente, meninos. Ah, antes que eu me esqueça, eu tenho when, né? Esse when, gente, não esqueça dele. Ele significa quando. Ele trabalha com condicionamento de tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are we going to the farm? Quando nós vamos para a fazenda? Tá? Então, ele trabalha com essa questão temporal. Tá? Então, ideia de tempo. Ele me repassa uma ideia temporal. Tá aí. Bote aí obs. Obrigado, Senhor. Tá? Para não esquecer. Obs. Obrigado, Senhor. Tá? Então, na aula de hoje, nós fomos aí uma verdadeira viagem no mundo da família gigantesca das link words, que são palavras, vocábulos que ligam, conectam sentenças, orações e vão atribuir uma conexão lógica, me repassando uma ideia e me trazendo mais entendimento, mais coesão textual. Nós vimos dessa família 2 excelentes grupos, os advérbios e as conjunções. Não perda as nossas aulas, na próxima sexta-feira tem muito mais para você aqui na segunda série, canal Educação. Até mais, senhores.